Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvinte do canal desportivo da Rádio Moçambique. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto praticado por pessoas com deficiência, com histórias de sucesso, notícias e temas relacionados à saúde e bem-estar deste grupo social. Na tua companhia, Nelson Tatanha na apresentação, Abdurrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias sobre desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por Mães e Inclusão e subscreva o canal. Amigo ouvinte, neste mês de julho iniciamos o programa na cidade da Beira, onde a Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, em Sofala, em parceria com a FIFA Foundation, está a implementar o projeto Kick Rise. A Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, em Sofala, em parceria com a FIFA Foundation, estão a implementar na cidade da Beira o projeto Kick Rise, uma iniciativa inclusiva que visa promover o desporto entre pessoas com deficiência. Segundo Tomé Júnior, oficial de comunicação da ADEMO em Sofala, o projeto está a ser desenvolvido em 4 bairros da cidade da Beira, cada uma das atividades específicas alinhadas aos objetivos do programa. Visto que o projeto está mais ligado também, como eu disse, vai arrancar daqui a 2 semanas, é onde que as equipas já fizeram as suas inscrições. Temos as equipes femininas e masculinas, onde que vão jogar entre si de acordo com os gêneros, como eu disse, a feminina tanto masculino como masculino, onde que as duas modalidades, ou seja, os 2 gêneros vão entrar em execução daqui a 2 semanas. Nós aconselhamos as equipes para eles poderem incluir no mínimo 3 pessoas com deficiência. Para o campeonato feminino, nós também aconselhamos que eles
incluam 3 pessoas com deficiência, no mínimo, não é? Estamos a dizer que no mínimo devem ter 3 pessoas com deficiências, tanto feminino como masculino, com deficiências que podem não jogar, mas podem ser sensibilizadores das equipes, podem ser os treinadores das equipes. Isso já temos experiência com algumas equipes, já têm pessoas com deficiências que vão fazer parte deste campeonato. Para Tomé José, um dos participantes da capacitação de 3 dias, a iniciativa é fundamental para garantir que todos adquirem noções básicas sobre a inclusão no desporto. Capacitação de 3 dias, a capacitação hoje decorre o primeiro dia. Hoje, se tratando do primeiro dia, foi bom, aprendi muito mais como se dá com pessoa com deficiência e também a inclusão. Falamos que a partir de já para diante vou também sensibilizar a comunidade, neste caso, dizer a eles como se dá com a pessoa com deficiência, também convocar a comunidade, neste caso, a participar no jogo que vai iniciar daqui a 2 semanas, jogo inclusivo, que tem a ver com o nosso projeto Kirais. De recordar que este projeto está a ser implementado pela Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, em Sofala, em parceria com FIFA Foundation. Seguimos ainda na zona centro do país, concretamente na cidade de Quilimane, na chamada Terra do Coco, para saber como está o desporto para pessoas com deficiência nesta região. Jorge Emílio, ponto focal do desporto para pessoas com deficiência na Zambésia, afirmou em entrevista ao programa Desporto Inclusivo que a situação do desporto adaptado no país e na província em particular é preocupante. Sobre a situação do desporto para pessoas com deficiência ao nível da Zambésia, portanto, esta situação do nosso lado é de lamentar. Primeiro, visto que em relação à questão do desporto mesmo para as pessoas com deficiência não tem sido levada como uma prioridade, portanto, para aqueles que são as estruturas governamentais ou a direção que tutela exatamente esta componente do desporto. Sobretudo quando se trata, portanto, dessas modalidades, o que se prende é que a direção da juventude do desporto é porque não tem meios, portanto, que possam as pessoas com deficiência usarem. Então nós, como o núcleo também, estamos de facto prendidos, estamos atados, não temos como recurso para poder pormos exatamente esta questão do desporto avante. Na falta de recursos, a nossa atuação reúne-se em datas comemorativas. Organizamos maratonas e atividades recreativas apenas para manter viva a ideia do desporto para as pessoas com deficiência na província, disse Jorge Emílio. Portanto, o que temos feito é olharmos nas datas comemorativas de festividades, e é só o que temos feito é organizar uma maratona, organizarmos uma atividade demonstrativa, espécie recreativa, portanto, só para podermos massificar aquilo que é o desporto para pessoas com deficiência, mas levar isto como uma seriedade em termos de desafio, propor a um torneio, ainda não temos, porque não temos recurso, não temos apoio, quer de que parceiro mesmo do governo, então isto nos dificulta bastante. E na cidade de Quilimane, província da Zambésia, os surdos têm se envolvido na prática do futebol 11, acrescentou. E estamos a fazer a massificação, estamos em coordenação, já estamos a desenhar o plano para entrarmos em coordenação junto da Escola dos Surdos e Mudos, ou deficiência, a Escola Especial do Sangarveira, portanto que é para nós vermos a questão de interagirmos com os meninos, começarmos a levar a questão de futebol 11 em avante para essas crianças com deficiência auditiva poderem praticar esse desporto, essa questão que está em manga. Desafios temos, para além dos desafios que me questionou, como a questão de equipamento, a questão da falta de transporte, mas também temos desafios, sobretudo os recintos de desporto adaptado, nós ao nível da Zambésia, particularmente em Quilimane, porque era não só para Quilimane, ao nível da Zambésia, não temos nenhum recinto desportivo, portanto, onde as pessoas com deficiência podem treinar, fazer a sua modalidade. Num outro desenvolvimento, o dirigente destacou as modalidades praticadas por este grupo-alvo. Futsal de pessoas com deficiência física motora,
esta que era praticada, portanto, no pavilhão de Benfica, quando estava em condições mesmo antes de vendaval. Mas após vendaval, nós ficamos limitados porque nós já não levamos aquela atividade e até então. E depois, outra questão, para além do futsal sentado de pessoas com deficiência física motora, também temos a corrida de pessoas com deficiência visual. Também praticam essa atividade, e também a corrida de triciclo e corrida de muleta, assim como também temos levado a cabo a questão da corrida de bicicletas normais. Jorge lançou um apelo ao governo e aos parceiros para ajudarem o desporto adaptado na província da Zambésia. Apelar ao governo, apelar a quem de direito, às pessoas que estão basicamente interessadas em poder apoiar a modalidade de desporto para pessoas com deficiência. Estamos abertos para poderem dar a mão, e peço também para poderem priorizar essa questão, porque para além da questão, porque olha-se de uma forma que talvez discriminatória, mas não, é uma terapia quando uma pessoa com deficiência pratica esse desporto. Portanto, fisicamente ele encontra um meio, podemos até dizer psicologicamente. Então, é este laço, socialização, portanto, que se espera no meio do desporto. Depois da província da Zambésia, arrumamos a cidade de Maputo para conhecer a história de Eleutério Finita, desportista com deficiência, jornalista e ativista social. Eleutério Finita cresceu em Nampula e, apesar das limitações físicas, teve uma infância ativa e feliz. Brincava com os amigos, participava das atividades e tem ótimas recordações dos tempos em que jogava futebol no bairro. Brincamos aos futebols, eu tenho excelentes recordações ainda hoje. Gostava de futebol? Gostava e gosto de futebol ainda hoje, e construí uma equipa lá na altura. Ainda hoje há muitos amigos que se lembram desses tempos com muita saudade, com muitas gargalhadas. Andava de bicicleta e tentava fazer tudo aquilo que os outros faziam, mas sabendo das minhas limitações, não é? E à medida que, obviamente, que fomos crescendo, aí vamos percebendo que, pronto, aquele meu sonho de ser guarda-redes não vai ser realizável, então, mas, e lembro-me de alguém que disse, olha, tu até podes não ir até por força das circunstâncias de ser um guarda-redes ou ser, sei lá, um futebolista, mas há outras coisas que podes ser, e se calhar até levarem-te a patamares que tu não chegarias, se calhar como guarda-redes ou futebolista, ou seja o que for, não é? Então, e foi assim. Então fiz a escola primária em Nampula, vivi uma parte da minha, aliás, toda a minha infância e adolescência em Nampula, fiz a escola primária, a escola secundária, e ao longo desse tempo é o que eu digo, eu raramente senti, claro, há sempre, as crianças na sua inocência, na sua ingenuidade podem ser, de certa forma assim, cruéis, não é? Quando eu lembro desse tempo, fui bem aconselhado, não é? E também muito bem acarinhado, nunca houve um tratamento especial, nunca tive um tratamento especial. Quando eu digo especial é que não fosse também dispensado às outras crianças. Na escola, as aulas de educação física eram desafiadoras. Muitos professores simplesmente o dispensavam das atividades. Eu deparei-me com professores que simplesmente me dispensavam, não é? Ok, a aula é 7h30, ok, então a Finita chega às 8h30. Mas eu tive um que foi o Hakim Rashid, grande futebolista. Ele foi de uma inteligência, uma abordagem tal, que ele conseguiu encontrar formas de me envolver. Estar a vigiar ali o pessoal enquanto fazia os exercícios, ser árbitro, então encontro foi uma coisa que me marcou bastante. E é aí, nessas situações, que tu te sentes integrado, não é? Quer dizer, não te sentes marginalizado. Mesmo sem seguir carreira no desporto, Eleutério Finita sempre valorizou os momentos de lazer e interação social que o futebol e outras atividades proporcionavam. Para ele, o importante era nunca desistir de estar presente e de fazer parte. A última vez que fui a um campo de futebol não foi cá, não é? Foi fora. Olha, eu cobri o europeu e depois cobri também o CAN de Burkina Faso, pela BBC, né? Como foi? O CAN foi uma tristeza, não tivemos uma prestação para ir além, mas foi uma experiência. Eu lembro que o Missa Salvado, que dirigia na altura a seleção, ele estava desolado.
E foi nessa altura que eu o conheci. Tinha também alguns amigos de infância, quem eu joguei até futebol, né, na altura, dentro das minhas limitações, como o Rui Évora, por exemplo. Jogou com o Rui Évora? Sim, brigámos juntos, não pula, sim. Jogámos ali aquelas peladinhas, o Rui Évora, Zé Augusto, Baba, não é? Mas essa é a minha malta, não é? Então, e lembro-me que era um frequentador assim dos campos de futebol em Nampula. Recentemente faleceu o Orlando Conde, por exemplo, que era um jogador excepcional. Eu, sempre que ele viesse jogar a Nampula, eu disse, poxa, quer dizer, era um jogador completo. Eu, às vezes, começo a imaginar o que é que teria sido, não é, se as portas na altura estivessem abertas para que jogadores de eleição como Orlando Conde exibissem os seus dotes e se juntassem em galáxias. Eu não sei o que é que teria sido de nós como país, não é, em termos de projeção. Eu sou adepto do, agora é Sporting, né? Mas na altura era Namteclio, Nampula, e tinha belíssimos jogadores, também fez história numa determinada ocasião, mas sigo. Acompanha alguns jogadores moçambicanos jogam fora, que não o Jen Catano. Sim, deixa-me ainda primeiro. Em Nampula, por exemplo, agora acompanho, né? Acompanho o Moçambola só agora que iniciou, não é? Estranhamente, depois logo tivemos uma interrupção, depois a questão dos voos, eu sigo isso tudo. E claro, não é? A Chinene, não é? Arribar. Então, aqui é Maputo, eu sou de Moçambique. Estamos ali a tentar voltar. Eu, por acaso, o meu apoio é mais agora nas redes sociais, à força e tal. Desde pequeno, Eleutério Finita teve contato com o mundo da escrita e dos jornais, inspirado pelo pai. Com o tempo, colaborou com publicações com o Jornal Notícias e Jornal Domingo, tornando-se uma voz ativa no jornalismo moçambicano. Ele trabalhava, não é, na fábrica de arroz, não é? De descasque de arroz, e depois escrevia algumas coisas, não é? Para os jornais, sim. Fazia coberturas aí, de eventos, sobretudo de desporto. Então eu ouvia, né, ao longo da noite, ele a martelar ali, não é? Aquela máquina que todos, pelo menos da minha idade, certamente se lembram. E eu comecei a me aventurar, não é? Depois ia para ali, escrevia e tal, papel químico e coisas do género. E fui ganhando este gosto, né? Pela escrita, pela comunicação. E nessa altura andava mais ou menos em que classe? Nessa altura devia estar na 3ª ou 4ª classe. Eu lembro que isso depois coincidiu com o governo de transição, em 74, por volta disso, devia ter uns 10 anos, 4ª classe depois. E lembro que havia aquele conceito, né, do Jornal do Povo, não é? O Jornal de Parede, na verdade. E a escola colocou-me à frente, não é? Do Jornal de Parede. Então era uma mistura de artigos nossos, depois artigos também de jornais, etc. E foi assim que fui apaixonando, não é, pela comunicação. Na sua passagem pela televisão experimental e mais tarde pela BBC, Finita destacou-se pela sua voz, pela sua escrita e pelo seu compromisso com o rigor da informação. É considerado uma referência ética e profissional para muitos jovens jornalistas. Colaborei com a TV na altura. Por quanto tempo? Aquilo foi em 85, 88, não é? Porque depois foi quando eu recebi uma bolsa, ganhei uma bolsa, não é? Num processo bastante também competitivo, em que eu sabia quem eram os estudantes com maior potencial, e então depois fui fazer outra parte do meu ensino superior numa cidade chamada Nottingham, na Inglaterra. E aí foi também o início um caso de uma história de amor com a Inglaterra que é inexplicável, porque depois eu voltei, dei aulas por algum tempo e decidi abraçar outros desafios, mas sempre a pensar, nunca deixei de escrever. Escrever algumas coisinhas, até poemas. E lembro-me, houve uma altura, até quando eu estava no 108 de Março, colaborei bastante com uma página juvenil ou qualquer coisa assim no Jornal Domingo. Foi nessa altura que conheci, pelo menos à distância, os Belmiro da Mugis. Mas também devo dizer que ao longo desse tempo também aprendi bastante com o Jorge Matinas, o Renato Caldeira, o Falcido Ângelo Oliveira, porque também escrevia, não cheguei de mencionar, também chegou uma altura em que, antes de eu vir para Maputo até, eu colaborava também, de certa forma. Embora fosse menino, escrevia já algumas coisas também para o Jornal Notícias, Jornal Domingo, e tive, ao longo dessa experiência, tive a oportunidade
de aprender muito nos encontros, os raros encontros que eu tive com estas figuras. Deparo-me com um anúncio, estava a precisar de contratar aquilo que na altura é descrito como um produtor para ir trabalhar na BBC, no Serviço de Língua Portuguesa da BBC em Londres. Então eu concorro e tal, e eu lembro-me ainda quando nos chamam lá para o exercício prático, foi alguns na Baixa. Havia vários exercícios de voz e, enfim, escritos também. Aquilo que tipicamente se faz quando estás a contratar alguém para trabalhar num órgão de comunicação social, como repórter, jornalista. E eu lembro-me, eu quando chego ao local, havia ali dezenas de pessoas, todas elas pessoas que já trabalhavam em órgãos de comunicação social. Isto aqui... Já acabava de voltar da Inglaterra. Sim, voltei da Inglaterra e estava a dar aula nessa altura. É Maputo. Sim, é Maputo. Aliás, nessa altura, foi um bocadinho depois de eu ter deixado de dar aulas, estava na Mudefa já. Então faço lá os exercícios e tal. E qual é o meu espanto? Quando, meses depois, vários meses, muitos meses depois, eu recebo uma chamada, por acaso esse dia estava em casa e tal, e o telefone fixo, né? E a pessoa diz, olha, eu estou a falar de Londres, não é? O senhor concorreu, mas estou interesse nesta posição, já foi há alguns meses, ainda está interessado. Já havia esquecido da boa. Então, sim, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vai fazer uma entrevista a alguém que está na África do Sul, vem, depois há de conversar consigo antes de avançarmos e tal. E foi assim, não é? Atualmente, Eleutério Finita trabalha na Visão Mundial, onde promove a inclusão de pessoas com deficiência como parte fundamental das políticas de equidade e justiça social. Para ele, inclusão não é caridade, é um direito. Eu, por acaso, entro na Visão Mundial nessa área. Como comunicador, entro para a Visão Mundial como oficial de comunicação. E depois fui percorrendo aquilo que foram as diferentes facetas, dimensões de intervenção da nossa organização, até chegar ao setor em que me encontro, que é a Advocacia e Relações Externas, e que eu lidero. E o que de mais gratificante eu sinto ao trabalhar na Visão Mundial, não é indescritível, e só estando no terreno para sentir é que nós poderíamos transportar isto para os ouvintes. E é quando nós estamos em Angónia, em Mutarara, ou em Ijá, ou em Murupula, e nos apercebemos da diferença para a qual nós estamos a contribuir como organização. Nós não somos os todos poderosos, não somos os faz-tudo, nós facilitamos, contribuímos para as mudanças que todos nós, como moçambicanos, aspiramos. E a Visão Mundial tem um papel a esse respeito. Eu costumo dizer que a Visão Mundial não faz o que está atualmente a fazer como um favor a quem quer que seja, nós fazemos-lo por obrigação. A partir do momento em que nos fizemos presentes neste país, há cerca de 40 anos, nós somos obrigados a fazer uso da nossa capacidade, do nosso conhecimento, dos nossos recursos, da nossa experiência, em prol da causa que nós juramos, como desde a nossa fundação, de servir. Na Visão Mundial, Finita contribui para que projetos e ações humanitárias contemplem todas as pessoas, sem exceção. Ele defende que a acessibilidade e o respeito pela diferença devem ser princípios orientadores em qualquer intervenção social. Já na reta final do programa, acompanhamos também a corrida alusiva aos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique, onde pessoas com deficiência marcaram presença ativa. Ora viva, estamos a falar a partir daqui da sede dos Caminhos de Ferro de Moçambique, numa légua alusiva aos 130 anos da existência desta empresa. Vamos conversar com Titus. Ele saiu da cidade de Chimoio para vir correr nesta légua alusiva aos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Titus, 5 quilômetros, como é que se sentiu? 5 quilômetros, senti-me melhor. Agradeço por estar perante esta prova, não é fácil. E agradecer também a todos que têm me apoiado direto e indiretamente para estar aqui na manutenção de triciclo. Agradeço bastante, eu vou continuar a dar o meu máximo. Mas os 5 km gostei bastantemente. Qual foi a experiência de ter
esses 5 km, visto que a nível da cidade de Chimoio tem percorrido mais quilómetros, não só para léguas por aí em diante, mas para o seu dia a dia? 5 km, de facto, existe resistência. 5 km exige resistência e velocidade. Então, é necessário que tenha atenção e calma. Os 5 km. 5 km é diferente dos 14 metros, é diferente dos 18 metros. 5 km é jogar a resistência e velocidade para manter-se o corpo e a consciência e conseguir vencer. Pois é, muito obrigado, Titus, um atleta da cidade de Chimoio, na província de Manica, que esteve aqui nesta légua alusiva aos 130 anos dos caminhos de ferros de Moçambique. Vamos tentar falar com os outros atletas a nível do triciclo que estiveram aqui a participar. Portanto, vamos ouvir um pouco em relação ao sentimento. Vamos conversar com quem ficou em segundo lugar, neste caso o Abdul, na categoria de triciclo. Abdul, mais uma vez sai vitorioso neste caso, não ficou na primeira posição, mas na segunda posição. Como que se sente? A corrida foi boa, está maravilha. Tem que dar espaço aos outros, né? Não é para toda hora ganhar. Tem que dar moral a outras pessoas para não desanimar para vir aqui em Moçambique para correr conosco. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado, Abdul. Vamos ouvir os outros na categoria de triciclo. Depois também vamos ouvir os que estiveram na categoria de cadeira de rodas. Pois é, como havíamos dito, vamos conversar com um outro atleta, também da província de Manica, cidade de Chimoio, Júnior. Como é que se sentiu nesta légua de 5 km alusiva aos 130 anos dos caminhos de ferros de Moçambique? Eu me senti bem, não contava ia ser o terceiro lugar, mas é acabando acontecendo, mas porque nós não via descanso nenhuma, acabando daqui dentro de semana passada correndo mais outra régua. Agora caminhando assim foi totalmente, aconteceu, são essa mesmo que vocês conseguiram ver praticamente nessa meta, né? Qual é a experiência que tu traz de Chimoio neste tipo de maratona? A experiência que eu trago, quase posso dizer que a maioria é para reconhecer e ver que a deficiência ama de desporto, adora de desporto, ele quer participar no desporto, mas tem que fazer todo o esforço para chegar até nesse nível aqui. Muito obrigado, ouvimos aqui o Júnior também que veio da cidade de Chimoio. Vamos ouvir o grande Massango. Massango ficou na 4ª posição. Qual é o segredo? Como é que se sente? Está frustrado? Está feliz? Como é que está? Estou feliz porque estive a correr atrás de triciclos grandes, mas mesmo assim consegui para alcançar o objetivo que era cortar a meta. Foi difícil 5 km? Não. Foi normal. Até se pudéssemos aumentar mais 2 km seria bom. Pois é, muito obrigado, Massango. Vimos aqui o Massango, que é um dos concorrentes, né? Sempre quando há esse tipo de eventos tem participado. Vamos conversar, vamos ouvir uma mulher também que esteve nesta corrida. Falo-se Verônica. Verônica de Fátima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ficou na primeira posição na categoria de triciclo feminino. Verônica, depois de Chimoio, aquela tristeza que foi para Chimoio, desta feita, está muito feliz de ter vencido a primeira posição nesta légua alusiva aos 130 anos dos caminhos de ferros de Moçambique. Sim, estou muito feliz. Depois daquela toda tristeza da perda lá no Chimoio, consegui superar, sim. Fiquei em primeiro lugar. O seu triciclo, neste caso, está em ótimas condições. Vejo que tem sempre preocupado em manutenção. Bem, não está em condição hoje. Bem, porque como mudei todas as peças aí, tentei renovar o triciclo, ainda não se habituaram. Antes da corrida mesmo, estava toda hora a sair corrente, eu a me aquecer aí, a sair corrente, quase. Eu já nem esperava, mas muito mais eu confiava em Deus. Confiava em Deus mesmo, porque eu me sacrifiquei muito, tentei recuperar o triciclo, tentei renovar, mas não tinha dado certo ainda, porque nem a corrente é nova, ainda não habituou, e a carmaqueira também está empenada, conforme está já ver, remane. E pronto, mas Deus colocou a mão, consegui mesmo, consegui, de verdade. Os 20 mil de gás já está no teu bolso. Não, ainda não estão, estarão no meu bolso
esforço, sim. Muito obrigado, Verônica de Fátima, que ela ficou na primeira posição na categoria de triciclo feminino, uma modalidade praticada pelas mulheres com deficiência. Vamos também tentar ouvir na categoria de cadeirantes, neste caso, em relação a esta légua dos 130 anos dos caminhos de ferro de Moçambique. Vamos ouvir na categoria de cadeirantes. Miguel, vamos conversar com uns outros atletas. Miguel, muito obrigado por estar a falar para o programa Desporto Inclusivo do canal desportivo da Rádio Moçambique. Miguel, como é que se sente e qual é a posição que ficou? Muito obrigado pela oportunidade. Eu sinto-me bem. Fiquei no 5º lugar. Participando neste tipo de evento é muito bom, até porque fortalece as articulações. Isso é bom. Transpirei. Eu sinto-me muito feliz. E é bom que pratiquemos o desporto. Não interessa o lugar onde você está ou estiver, mas o importante é que você faça educação física, porque isso aí, a educação física é saúde e isso nos fortalece. Muito obrigado, Miguel. Exercício físico é saúde, ganha força, fortifica os ossos. Vamos também tentar ouvir o Sam. Sam, muito obrigado. Estamos a falar para o programa Desporto Inclusivo do canal desportivo da Rádio Moçambique. Sam, ficou em que lugar? Como é que se sente nestes 5 km alusivos aos 130 anos dos caminhos de ferro de Moçambique? Fiquei em 4º lugar. O sentimento é de alegria. Isto é desporto, o desporto é saúde, é uma convivência, é onde a gente se encontra, trocamos impressões e criamos amizade. Então, desporto é saúde, em suma. Desporto é saúde. Muito obrigado, Sam. Vamos tentar ouvir para fechar a nossa reportagem. Senhor Presidente, estamos a falar para o programa Desporto Inclusivo do canal desportivo da Rádio Moçambique. As pessoas com deficiência estiveram aqui em massa para participar de 130 anos do caminho de ferro de Moçambique. Senhor Presidente, que mensagem a dizer deste grupo social que muitas das vezes é deixado de lado, mas os caminhos de ferro, nesta atividade, convidou este grupo social para participar nesta légua? Eu começo por agradecer a todos aqueles que vieram participar conosco, porque eles é que valorizaram de fato esta légua. O objetivo do CFM é tornar esta festa dos 130 anos o mais inclusivo possível. E esta é uma das formas de nós termos toda a população a participar. Vamos continuar a festejar pelos dias à frente, se calhar até julho do próximo ano, porque até os 131 serão sempre 130 anos de CFM. Temos muito mais atividades pela frente a realizar. Vamos realizar na Beira, vamos realizar em Nampula. Temos muito mais coisas também a fazer para a população, não só na área desportiva, na área da educação, na área da saúde, para mostrar que o CFM é realmente uma empresa pública. E empresa pública é empresa do povo e o povo deve tirar benefício dos ganhos do CFM. Mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram participar. Sim, Senhor Presidente, o Estádio da Machava está em reabilitação. Algum aspecto para responder às acessibilidades naquele recinto desportivo? Bom, nós esperamos concluir a reabilitação do estádio em outubro. Esperamos inaugurar exatamente no dia do aniversário do clube ferroviário. E estamos agora a trabalhar a nível do Conselho de Administração para decidir sobre tudo como gerirmos aquele estádio de Machava, como valorizar todo aquele espaço à volta do estádio de Machava. Temos bastante ideias, já há uma proposta que em devido tempo nós vamos anunciar e queremos que todos aqueles que quiserem investir na área comercial e outras áreas possam fazê-lo. Senhor Presidente, para terminar, qual é a mensagem deixar a todos que usam as locomotivas como alternativa do transporte a nível da cidade, a nível de todo o país? A primeira mensagem e o primeiro pedido é que nos ajudem a conservar estes meios. São meios para o bem público. Usar um comboio como transporte de passageiros, eu acredito que assim que todos e toda a população se aperceber de que é a melhor forma de se fazer transportar, é cômodo, é rápido, eu acredito que mais algum tempo toda a gente vai preferir usar o comboio. Repito, peço a todos que nos ajudem a manter e a conservar esses meios.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falamos com o Presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, o Agostinho Langa, que falou também dos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique, uma empresa pública que presta serviços de passageiros e não só. Abdurrahman esteve a cobrir esta cerimónia dos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique, uma légua alusiva a esta data, onde as pessoas com deficiência estiveram aqui a participar. Saudações para todos que estiveram a nossa companhia. O nosso muito obrigado. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. São momentos finais do programa. Nelson Tatanha apresentou. A edição foi de Abdurrahman Ibrahimo e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.